voltando um pouco da importância que o Hegel teve na sua vida, assim, né? A gente estava falando sobre é, a formação e o tempo e a formação pela errância. Quais foram os erros que você acha que foram importantes para sua formação? Ah, é uma questão interessante, porque errância significa mais ou menos o seguinte, essa é uma é uma bela ideia, eu acho, que é uma ideia que aparece em vários autores, que é uma, você não, você aceita a contingência, é um pouco isso. Aham. Você não teme a contingência, então não é uma coisa de um projeto que você montou e você vai depois tentar implementar. É uma abertura àquilo que você tem dificuldade de controlar e uma confiança naquilo que você não controla, né? E é claro, nem sempre a confiança dá certo, né? Muitas vezes aquilo que você não controla acaba entrando na sua vida de uma forma tal que desarticula ela de uma maneira muito forte, você não sabe muito como lidar. Mas eu, eu acho que é uma perspectiva de vida, né? Você pode querer imaginar que a sua vida é, é um projeto que você montou previamente e depois você vai tentar realizar. Você pode querer imaginar que na verdade, é uma disposição de abertura. Tem uma passagem do Antonioni. O Antonioni fez um filme muito bonito, chama Blow Up. Um Uhum. filme antigo e tal. E ele vai, ele descreve uma vez, ele escreve sobre esse filme. E o filme é um filme, para mim, um dos maiores filmes da história do cinema, né? Um dos elementos da história, bem, é um fotógrafo que ele está na Londres do final da década de 60, com toda a ebulição da contracultura, tal, ele é um fotógrafo de moda, e ele vai procurando coisas inusitadas, né? Procurando alguma coisa que ele não sabe o que é, né? E aí ele acaba encontrando um assassinato. Ele tira uma foto que tem um assassinato, né? Só que aí ele procura elementos do assassinato e não consegue encontrar, né? E tem essa cena final famosa que aí ele meio desesperado, meio desorientado, ele chega, tem um grupo meio hippie, de mímicos, né, que vai para uma quadra de tênis e começa a jogar sem bola, né? E o filme termina assim, né? E ele jogando a bola que não existe para ele pegar, né? Que é uma ideia, bem, é cinematograficamente inacreditável, é uma obra, uma ideia de gênio, né? De se falar, mas é isso que a gente faz, a gente joga sem bola mesmo, né? Uhum. A gente consegue montar sem. Esse é o acontecimento. Não é necessário que alguma coisa ocorra no sentido forte do tempo para o acontecimento ocorrer. É uma disposição de jogo, né? É um Uhum. querer jogar de outra forma que produz o É uma acontecimento. posição de jogo, né? É. E ele fala então desse fotógrafo que ele é alguém que quer se guardar para o acontecimento. Ele quer estar disponível para quando alguma coisa acontecer, né? E essa é a questão dele, né? E eu sempre achei isso muito bonito. Uma ideia muito interessante, que é uma coisa de é alguém que diz eu ainda não vi tudo, entendeu? Então eu não sei o que pode acontecer. Então é claro, você pode entrar pela porta errada, né? Só que muitas vezes entrar pela porta errada é uma maneira de você criar uma anomalia, né? Uhum. E muitas vezes a anomalia é a primeira condição para uma nova forma. Não teve nenhuma forma nova que não foi vista inicialmente como uma anomalia, né? Então, se isso é verdade, e se o desenvolvimento é feito por anomalias, Uhum. então não faz sentido algum você imaginar que a errância é simplesmente uma coisa a se evitar, né? Uhum. Então, na verdade, ela é o processo natural, quase orgânico, eu diria, né? Do desenvolvimento da metamorfose de tudo o que era. É, eu acho que você me explicou agora também, com outras palavras, uma epígrafe que tem no seu livro que é melhor morrer de vodka do que morrer de tédio. Acho que vai É, do também por esse lado. Mayakovsky, é uma fase do Mayakovsky, né? Que é um poeta fantástico, né? Bem, era um livro sobre política, na verdade era um pouco sobre é o que eu queria falar sobre essa ausência de disposição de apostar no que parece impossível, né? Que eu acho que isso é, é a catástrofe política por excelência. Uhum. É quando você deixa de apostar no que parece impossível, né? Porque tudo que é importante para a gente foi impossível um dia, né? Tudo que hoje para a gente é fundamental, em algum momento foi visto como impossível.
Então, o impossível não é a categoria do limite, não é impossível passar. É a categoria do que, dentro de uma situação, não está contado. Então, mas as situações elas podem se transformar, elas podem, elas podem adquirir outras dimensões, entendeu? Então, eu acho que nessas situações, quer dizer, você se bate contra os limites. Isso é próprio da experiência política e de várias outras experiências, da experiência política, da experiência estética. Você se bate contra o que foi definido como limite da, do possível, né? Uhum. Então, política, por exemplo, não é uma arte do possível. Eu nunca achei que é isso. Ela é uma arte de transformar delírios em realidade. Sim, sabe, imagina o que era você ser um camponês, sabe, submetido a não sei quanto, sabe, você era escravo no Haiti, né? Na década em 1800, 1780, você era escravo no Haiti. E alguém virava para você e falava, não, mas a gente vai construir um estado das pessoas que foram escravizadas. Eu falei, isso é um delírio. E de Uhum. fato era um delírio, né? E só que esse delírio, ele teve força para transformar. Muitas vezes acreditar no delírio é a única condição de sobrevivência, né? Uhum. E porque é uma maneira de você projetar alguma coisa, né? E quando você tira isso, né, ah, da experiência social, bem, você mata as pessoas. Só isso. Você mata elas porque daí elas são obrigadas a ficar naquela realidade, assim, né? Porque Não existe porque outra a imaginação possibilidade, ela né? se embota, né? Você não consegue mais ter a força da imaginação para produzir outras realidades, né? Uhum. Não, eu acho que a imaginação é muito importante, né? O fantasiar é importante também pra gente conseguir É, viver, assim. é, é. Como, entrando nessa coisa, né, da imaginação, do fantasiar, assim, é... Bom, eu imagino que não deve ser muito comum, assim, as crianças quererem ser filósofas já de início, assim. Quais eram as profissões que você queria ser quando você Não, era criança? filosofia apareceu para mim como uma tábua de salvação, na verdade, Uhum, né? Porque era a única profissão possível para alguém disperso, né? Porque ela te permite ir para todos os lados, né? Quando eu descobri que isso ainda existia, foi um alívio, né? Porque tem muitas possibilidades, né? de alguém que faz filosofia se espera que você consiga falar alguma coisa sensata sobre arte, sobre política, sobre teoria do conhecimento, sobre lógica, sobre história da ciência, sobre história da própria filosofia. Então, ou seja, te permite, sobre teoria social, te permite circulação. É um pensamento transversal, Uhum, né? Que é um pensamento necessário exatamente por ser o último pensamento transversal possível. É o último espaço onde você pode operar transversalmente. Então você precisa ter essa capacidade de desenvolver um tipo de raciocínio que é um raciocínio de analogia, eu percebo a mesma coisa aqui e ali, e isso um especialista não tem. E muitas vezes essas uhum, analogias têm força explanatória mesmo, porque a sociedade ela tem estruturas, bem, você tem uma totalidade social, por mais que ela seja antagônica, ela 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 está presente em várias dimensões das nossas vidas, né? Então isso faz com que você tenha fenômenos que de uma certa maneira se conectam. Então essa transversalidade para quem, por exemplo, eu poderia ter ido fazer música e depois eu entendi por que eu não fiz. hum, Porque a música é o inverso disso. É literalmente o inverso. A música é o regime da completa exclusividade. Você vai ter que treinar 6 horas por dia piano, e você tem que pensar só nisso para você conseguir fazer alguma coisa minimamente razoável, né? E eu percebi que eu não conseguia. Eu não uhum. conseguia porque eu tinha muitos outros interesses. Eu precisava de um lugar onde eu pudesse conectar os interesses, né? Mas isso que você diz, né, que sobre ser uma pessoa dispersa pode ser só um outro nome para uma pessoa interessada também, né? Ter muitos interesses. Não, eu também acho isso, assim, que é uma questão de você se deixar meio ser afetado por várias coisas, né? Uhum, Mas assim, mas a chance de você não ter um espaço profissional é enorme, porque porque você tem um discurso de especialista, né? Tanto que mesmo em filosofia eu não virei exatamente um especialista.
né? Que é, Uhum. para mim, uma distorção do que ela tem de mais interessante. Ela te permite circular e você vai e fala, não, quero ser especialista em Boécio, né? Então, assim, vou passar minha vida inteira estudando um autor, reconstruindo a vida do autor, vivendo a vida do autor, andando no lugar que ele andou. Não, eu não tenho condição de fazer isso de jeito Mas nenhum. tem algumas pessoas que te consideram um especialista, por exemplo, em política. Você concorda com isso? Pois é, mas eu não sou. Minha área é outra, por exemplo. Minha área é a teoria de ciências humanas, né? Uhum. No meu departamento, né? Ou seja, são as interfaces entre ciências humanas e filosofia, né? Eu escrevi livros de intervenção, escrevi alguns livros teóricos de política, assim, né? Inclusive, isso até me incomoda, porque toda vez que me chamam para falar de filosofia, e eu estava querendo falar de outras coisas, e ninguém deixa, então... Ó, hoje eu te chamei Não, pra você sim, falar de você exatamente, eu mesmo. sei, é uma exceção, né? Mas normalmente é isso, né? Uhum. E, e ficou uma coisa engraçada, né, mais ou menos. Quer dizer, por exemplo, minha tese foi sobre Lacan, né? Uhum. Uh, Boa parte dos meus livros são sobre psicanálise, tem livros sobre arte, então aqui num país como o Brasil, uh, as questões políticas são muito prementes, né? Sim. Então como o Brasil ainda é um país que tem uma abertura para a figura do intelectual público, né? Por mais que tenha uma série de questões, então, mas quer dizer, porque tem uma história muito longa, né? Uma bela história, na verdade, né? Celso Furtado, Darcy Ribeiro, todo mundo que entra na universidade e não quer ficar simplesmente fazendo exegese, lembra dessas pessoas, né? Milton Santos, José de Castro, sabe? Que é uma belíssima tradição que o Brasil criou. Que são intelectuais que têm obras superlativas, né? São obras que até hoje você lê, você fala, não, tem coisas realmente muito, muito bem elaboradas, e tinha uma capacidade de intervenção dentro do debate público, né? E o meu departamento de filosofia da USP tinha essa história, né? Uhum. Você tinha personagens que fizeram isso, sei lá, Marilena Chauí, Paulo Arantes, Janotti, cada um à sua maneira, né? De uma maneira muito específica. Então isso fez com que falasse, é natural para a gente fazer isso, é necessário e natural, né? Então daí Uhum. que veio eu ficar falando demais sobre política, né? E como também tinha essa história da família, né? Então Uhum. acho que foi, aí eu acabei sendo colocado nesse lugar. É, já tava no discurso da sua família, né? Então tinha todo, porque isso era o que fazia a família falar, né? Uhum. Se você quisesse fazer alguém da família falar, começasse a falar sobre política, né? Ah, Aí as pessoas paravam e conversavam, né? Então era o dispositivo de aliança, era o que criava aliança. que bonito. É, é, é. Muito bonito, assim, até pensando que hoje muitas famílias estão num lugar diferente, né? Falar de política é não ter aliança, né? Mas é que assim, também tinha. É porque então tinha um pedaço da família contra o resto, entendeu? Então, assim, porque o núcleo mais, assim, meu pai, a mãe, meus irmãos, todo mundo é politicamente igual, né? Uhum. A gente não tem esse desgosto, por exemplo, de ter um irmão de direita, né? Entendi. E Não, você é o filho mais velho, eu sou né? o filho mais velho. E todos são mais ou menos a mesma coisa, todos têm mais ou menos as mesmas posições. E é claro, porque o resto da família não era exatamente assim, né? Tinha uma outra exceção, mas o grosso né, era, era, era bem mais complicado. Então isso fez a gente se juntar contra todo mundo. Então isso criou uma aliança. Então, né, né. Mas eu achei muito bonito. Funcionou, verdade, funcionou. Né. Muito bonito.